O interesse em transmitir o futebol por parte das televisões existe desde o início. A Tupi já começou a transmitir já nos anos 50, nas primeiras transmissões de futebol. Mas enquanto mercadoria de disputa, isso só vai aumentar nos anos 80, né? A Globo compra a exclusividade de direito de transmissão da Copa do Mundo de 82 e em 87 vai ter a primeira transmissão do Campeonato Brasileiro, que é a Copa União, exclusiva da Globo. A partir daí, especialmente na década de 90, é que a gente vai ter as disputas muito mais presentes. Inclusive no modelo, não só aqui no Brasil, mas na Europa, que é quando as empresas privadas entram no mercado de radiodifusão, né, tanto de rádio quanto de televisão, e esse é um produto importantíssimo. Tem que ter noção de que o futebol atrai uma quantidade de pessoas enorme e, obviamente, essas pessoas pretendem consumir tanto o espetáculo televisivo quanto os produtos a ele interligados. Então, a partir dos anos 80 é que isso começa a se desenvolver de forma maior. A relação da Globo e da CBF vem ainda nos anos 70, na verdade. João Avelange, quando assume a presidência da FIFA, ele pede ajuda da Globo para poder transmitir a Copa do Mundo de 78, já que as condições técnicas da Argentina eram muito piores do que do Brasil. E a Globo ajuda e isso acaba, coincidência ou não, em 82 a Globo adquirindo os direitos de transmissão da Copa do Mundo de forma exclusiva. E quem decide, no caso das Copas do Mundo, são as federações nacionais. Você não tem a FIFA estabelecendo essa ligação direta, elas faz ou sugere que a federação faça uma licitação e cabe à federação resolver isso. Em 87, a Globo ajudou muito os clubes num torneio em paralelo à CBF, mas em nenhum momento ela tentou desenvolver o futebol de forma independente da CBF. Ela sempre foi interligada a isso, porque havia um interesse direto em manter esse produto de grande reconhecimento popular como exclusivo seu. Então, até os anos 90, essa relação vai se aproximar muito forte, especialmente após a eleição de Ricardo Teixeira para a presidência da CBF em 89, a ponto de você ter uma relação quase de amigos e sócios, né? E é essa a realidade. A Globo, em alguns casos, chega a ser sócia das federações e principalmente da CBF. A relação é quase entre amigos. Tem dois pontos de vista nesse caso. O primeiro é o estritamente mercadológico. O modelo pós-2010 é o pior modelo possível em qualquer discussão anticoncorrência no mundo. Porque o futebol é uma mercadoria que necessita que você consiga fechar com duas empresas diferentes. E são duas equipes jogando ali. Então, se você chega e faz negociação individual, você corre o risco de ter. Aí eu negociei com o Corinthians, então eu tenho todos os jogos do Corinthians em casa. Mas eu não negociei com o Palmeiras. Então, não confronta essas duas equipes. Como é que você vai definir legalmente quem deve transmitir esse jogo? Então, aí já é um dos problemas apresentados nessa mudança de 2010 para cá. O segundo problema nessa questão é mais simples, né? É o torcedor. Porque a Globo, basicamente, ela compra os direitos de transmissão, ela sublicencia, repassa para uma outra emissora, desde 2007 a Band, só que ela diz qual é o jogo que essa outra emissora vai transmitir. Isso é péssimo, porque para a concorrência, porque você não tem uma concorrência real, você tem os mesmos jogos sendo transmitidos por duas emissoras, e é péssimo também para o torcedor, porque ele não tem outra opção para além dessa única partida por rodada. Tem uma relação, especialmente entre clubes e a Globo, de certa dependência, porque quando os clubes precisam, eles pegam o dinheiro emprestado, eles antecipam receitas dos direitos de transmissão e a Globo permite isso, né? Cede esses direitos de transmissão que acaba ajudando os clubes a fecharem o caixa. A gente sabe o quanto a gestão dos clubes no Brasil é deficitária. E isso acaba ajudando muito nesse processo. Em relação à CBF e Globo, como eu afirmo, né, também na pesquisa, há uma relação direta, quase societária, né? Você tem um produto que é o interesse tanto da Globo quanto da CBF, por exemplo, que a seleção brasileira esteja bem, porque vai chegar a atingir aquele público para a televisão que gosta do futebol e que quer ver a seleção muito bem, e também para a CBF que acaba evitando maiores crises, maiores especulações. O momento atual é importante porque pode gerar mudanças na administração. Teve o recém-ex-presidente da CBF, o Marinho, deixou a presidência da CBF tem 4, 5 meses. Ele foi preso e o principal caso disso é a compra de direitos de transmissão de eventos esportivos. Por enquanto não afetou ainda a Globo, né? Ainda não tem isso. A Globo faz questão de frisar que não afetou,
mas a tendência é que se chegue até ela porque há casos absurdos. Para os direitos de transmissão das Copas de 2010 e 2014, a Record teria oferecido muito mais dinheiro do que a Globo, mas a Globo ficou com os direitos de transmissão desses dois mundiais porque a CBF escolheu que a Globo deveria transmitir, por conta da quantidade de tempo, da parceria, da experiência e tudo mais. E nos casos de 2018 e 2022 foi muito pior, porque a FIFA fez uma nota, acredito que em 2013 ainda, véspera da Copa das Confederações, afirmando que a Globo seria a detentora da exclusividade das Copas desses dois mundiais, sem qualquer processo de licitação aberto. Ou seja, o que a gente imagina é que, se você é uma empresa que quer vender seu produto, você abre o processo de licitação que é para que esse produto seja vendido ao maior preço possível. E nem isso é possibilitado devido às relações estabelecidas no mercado brasileiro. A minha pesquisa teve como foco principal essa discussão das barreiras de mercado, que é um interesse particular do grupo de pesquisa que eu faço parte, Comunicação, Economia Política e Sociedade. Primeiro, a barreira que a gente chama de estético-produtiva, né? Que é a experiência em transmitir jogos de futebol, que indiscutivelmente a Globo tem toda essa experiência de transmissão, tem várias equipes, quem está falando de um grupo que tem emissora em TV aberta, tem canal em TV fechada, tem pay-per-view, então eles formam muitos profissionais nesses três meios, além das rádios e tudo mais, e tem experiência técnica. Você tem uma equipe da Globo que transmite futebol há muito tempo, que tem equipamento para isso. Então essas são umas barreiras estético-produtivas. A outra barreira, que é a que a minha pesquisa acaba desenvolvendo melhor, é a político-institucional. O que acontece nessa barreira? Ela analisa tanto as relações políticas que acabam beneficiando, então não deixa de ser uma relação política essa coisa dos clubes, né, de você poder pedir dinheiro emprestado, isso acaba gerando uma certa dependência em relação à emissora. Não à toa que o Clube dos 13 foi quase implodido quando ele tentou estabelecer um processo de licitação diferente do que já vinha antes. E a segunda coisa é a relação com as decisões judiciais. A ação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica praticamente não viu problema da parte da Globo em relação a essa transmissão. E não à toa que a Globo mudou esse processo licitatório, foi negociar por clube e ela, assim, o prejuízo dela foi basicamente financeiro. Ela gasta hoje mais do que o dobro do que gastava em 2010. Mas ela não deixou de ter o produto dela porque as relações que ela estabeleceu com o CBF, com a maior parte dos clubes e dirigentes, era muito próxima e era, de certa forma, uma dependência. Mesmo os presidentes de clubes, como o do São Paulo e do Atlético Mineiro, que queriam que o processo de licitação fosse de outra forma, mesmo esses clubes assinaram com a Globo, inclusive em alguns casos com os próprios patrocinadores exigindo que os clubes assinassem com a Globo. Isso em grande parte é devido ao João Avelange, brasileiro, foi presidente da FIFA de 74 até 98, e um dos intuitos dele era justamente expandir o futebol para o mundo. E para isso nada melhor do que você estar com a indústria cultural, com a televisão, que permite que você transmita um evento de um lugar para todas as partes do mundo. Então a partir daí já começaram algumas negociações de forma mundial para isso. Enfim, a criação de uma empresa de marketing a partir da Adidas, né, uma empresa de material esportivo, para negociar tudo que se referia à FIFA e ao futebol no mundo. E isso foi aumentando de acordo também com a situação político-econômica mundial. Tem uma abertura de mercado de forma geral no mundo a partir dos anos 80 e no âmbito televisivo, na Europa especificamente, o fim do monopólio estatal, que nos anos 90 abre para várias emissoras televisivas. E o futebol é um programa midiático muito importante, né? Não à toa que a gente tem, nos anos 90, né, a saída de torcedores mais populares dos estádios, né, com os hooligans na Inglaterra, com a Margaret Thatcher, de certa forma até formulando um relatório que não era verdadeiro, como se provou quase 20 anos depois, porque era muito mais barato para o torcedor comprar um pacote dos jogos de transmissão, comprar esse pacote para assistir pela televisão em casa, do que ele comprar o ingresso por jogo. Então isso também acaba fazendo a transformação do perfil do torcedor que vai ao estádio, né? É muito mais barato para você assistir pela televisão do que ir para o estádio torcer. Então esse produto acabou ganhando muito mais recursos e muito mais interessados, porque é muito dinheiro em jogo. A gente está falando de mais de 1 bilhão de pessoas interessadas no futebol diretamente, que trabalham com isso, sejam amadores ou profissionais, e ainda mais bilhões de pessoas que têm interesse em acompanhar, nem que seja a cada 4 anos, uma Copa do Mundo.
Então é um produto, literalmente, que é muito importante para várias empresas do mundo, independente do setor, né? Seja televisão, cartão de crédito, lanchonetes, o que quer que seja, porque atrai um público consumidor muito alto e, principalmente, né, um consumidor que consegue ficar, que é apaixonado pelo esporte, que vai comprar aquele produto, independente do preço, independente do time, porque aquilo faz parte da vida dele. De início significou o primeiro caso de restrição de transmissão para a Globo numa perspectiva de concorrência internacional. Em primeiro lugar, a Globo ficou restrita a 2 jogos por semana e esse ano, um dos clubes com maior torcida do Brasil, que é o Corinthians, 2 dos jogos da primeira fase da Libertadores, a Fox transmitiu de forma exclusiva na TV fechada. A TV aberta não pôde transmitir esses jogos, que inclusive ocorreram às 9 horas da noite, um horário diferente para a TV aberta. E a audiência do Fox Sports nesses 2 jogos chegaria a ser a segunda colocada na TV aberta. Então, uma audiência bem expressiva. Então, isso a gente já tem uma grande mudança, né? A Globo já não tem o controle sobre esse produto, sobre os jogos da Libertadores. A Fox pode manusear isso de uma outra forma. E isso acaba expondo uma mudança também na concorrência. A Globo, a concorrência nacional, por mais que a Record tenha crescido nos últimos anos, mas ainda assim a Globo tem uma preferência nessas negociações em termos nacionais. Mas se a gente trata de uma concorrência com a empresa internacional que deve lucrar 10, 20 vezes mais que o Grupo Globo por ano, é uma concorrência altamente desleal, né? Então a Globo não tem como concorrer em termos de valores, a não ser que faça uma negociação direta como fez com a Fox nos últimos anos. Ela teve que ceder partidas da Copa do Brasil e ceder o direito da Copa do Mundo na TV fechada em troca de um pouco mais de liberdade na escolha para jogos da Libertadores aqui, porque é um torneio muito importante também para os brasileiros. Então, a gente tem uma mudança na concorrência, mas por conta de uma empresa internacional que vem atuar no Brasil, e a Fox já tinha os direitos de transmissão da Libertadores na América Latina já há mais de 10 anos, só que só nos últimos anos é que ela resolveu criar um canal próprio aqui no país.